Pessoal, bom dia. Olha, eu vou gravar essa aula aqui para tentar explicar as duas práticas que nós fizemos, tá? A primeira com relação àquela medição da altura da árvore. Eu vou tentar explicar um pouquinho mais o que foi que nós fizemos ali, né? É um cálculo baseado na trigonometria, uma coisa bem simples. Permite a gente calcular a altura de árvore, a altura de prédios, né? A gente só precisa do instrumento para fazer as nossas medições. E também daquela prática que nós fizemos na sexta-feira passada, que é sobre a determinação do nivelamento geométrico. Eu vou explicar o que é esse nivelamento geométrico, tá? Nós vamos falar também sobre cotas, né? Sobre distância, perfil, tá? Então eu preparei essa aula para dar um esclarecimento melhor aí para vocês, tá bom? Então, ó, nós temos aqui um esquema, um desenho esquemático que permite a gente entender o que é que nós estávamos fazendo quando estávamos com o clinômetro. No caso, nós estávamos usando um clinômetro digital, né, um distanciômetro, né, que é um aparelhinho que vai nos ajudar a medir algumas coisas aqui para determinar a altura dessa árvore, tá? A gente precisa entender o que é esse ângulo de inclinação. Esse ângulo de inclinação, pessoal, imagine que tem uma linha horizontal passando aqui, ó, tá? Uma linha horizontal imaginária que vai da linha de visão, né? Da linha de visão do operador até a árvore. Uma linha imaginária aqui. Nós chamamos isso de linha divisada. Imagine que nós olhamos lá para cima, né? Nós fizemos isso, né? Olhamos lá para cima da árvore e nós também olhamos, pessoal, aqui para baixo. Não está no desenho, mas eu vou tentar fazer aqui de modo não tão perfeito. Nós olhamos também para baixo, tá? Então o que é esse ângulo de inclinação? É esse ângulo aqui, pessoal, ó. Deixa eu mostrar para você. Existem dois ângulos de inclinação que nós estamos medindo aqui, tá? Dois ângulos de inclinação. Esse ângulo aqui primeiro, ó. Opa, peraí. Esse ângulo aqui primeiro, tá bom? Esse ângulo de inclinação para cima, né? A gente entende que quando a gente está com a visada para cima da nossa horizontal, o ângulo de inclinação ele vai ser positivo, tá certo? Ele vai ser positivo. Nós olhamos para cima, o instrumento nos deu esse ângulo de inclinação positivo, nós anotamos, né? E depois nós olhamos para baixo, tá? E ele nos deu esse ângulo de inclinação aqui, que ele é negativo, tá, pessoal? Então, é um ângulo positivo quando você olha para cima e negativo quando você olha para baixo. Mas, nesse cálculo de altura de árvore, o sinal não importa, tá bom? Não importa. Então, o nosso instrumento, ele deu esse ângulo aqui. Vamos colocar um valor qualquer. Eu não me lembro mais quais foram os valores que nós medimos lá. Vamos imaginar que aqui foi 18,2 graus. Eu vou botar o sinal positivo, mas para fins de cálculo, esse sinal ele pode desaparecer. Eu posso trabalhar só com o valor em módulo, tá bom? E vamos supor que aqui para baixo foi um pouquinho menor, né? Geralmente é menor. Vamos botar aqui menos 5,2 graus, tá bom? Então esse ângulo para baixo, né? Ele é menos 5,2 e o para cima mais 18,2 graus, tá bom? O nosso instrumento ele também mediu a nossa distância horizontal. Na verdade, aquele instrumento lá, o distanciômetro, ele permite medir essa distância horizontal, tá? E permite também medir essa distância inclinada aqui. E se eu quisesse, eu poderia até medir essa distância inclinada aqui, tá bom? Mas eu vou considerar apenas a distância horizontal. Vamos supor, eu acho que nós ficamos a uma distância de mais ou menos uns 10 metros, né? Então eu vou considerar 10 metros aqui, ó. 10 metros, essa distância entre o operador e a árvore, tá bom? Agora eu preciso saber como eu devo calcular essa altura, né? Nós já temos as inclinações, temos a distância horizontal, não preciso da inclinada, e agora nós vamos calcular a altura da árvore, tá bom? Pessoal, eu posso aplicar essa fórmula aqui, ó, tá?
A altura da árvore, que eu estou chamando de H grande, para me calcular diretamente essa altura da árvore, esse H grande, na verdade, é isso aqui, ó. H grande é essa altura, né, ó, certo? Pegando aqui lá de cima, né, até aqui embaixo, no chão, tá bom? Então essa alturazinha aqui é o meu H grande. É meu H grande, ok? Então, vamos lá. Então, para mim calcular essa altura H grande aqui, é só eu pegar a minha distância horizontal e multiplicar pela soma das duas tangentes. A tangente do ângulo de inclinação 1, que nós vamos considerar o ângulo de inclinação 1, esse mais 18,20, mais a tangente, dada pela calculadora científica, né, do ângulo de inclinação alfa 2, que nós vamos considerar esse ângulo aqui, ó, para baixo. Nesse caso, já falei para vocês, no cálculo da altura de árvore, não importa aqui o sinal, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui a calculadora, que a gente vai precisar dessas tangentes aí, ok? E vamos fazer essa determinação aí. Então, como é que eu vou calcular a minha altura H, certo? A minha altura H. A minha altura H aqui, ó, certo? Eu não sei quantos metros essa árvore tem, tá? Como eu chutei esses valores aqui, então se o valor der muito pequeno ou muito grande, isso não importa aqui para nós, tá? O que importa é que a gente faça o cálculo certinho, porque eu não me lembro mais dos ângulos. Então eu sei que o meu alfa 1, ficou um pouquinho feio, mas é o alfa 1, eu vou considerar apenas o módulo 18,2 graus e o alfa 2, eu vou considerar aqui 5,2 graus. Eu vou calcular logo a tangente desse ângulo. A tangente de quem? De 18,2 graus, tá? Eu vou colocar com 4 casas decimais, pessoal. Coloquem com pelo menos 4, tá bom? 4 casas já tá bom. Então, se eu for calcular aqui a tangente de 18,2 aqui na calculadora, isso vai me dar 0, vamos aqui, 0,3287. 3287. E agora eu vou calcular a tangente do ângulo inferior, que é o 5,2, não importando o sinal, mais uma vez aqui, né? Então a tangente de 5,2 opa, peraí, tangente de 5,2, tangente de 5,2 graus vai me dar 0,0910, tá? 0,0910. Pessoal, verifique na calculadora de vocês se está em degree. Degree é, você vai olhar que tem umas letrinhas, 3 letrinhas lá em cima na tecla, na tela da sua calculadora, e veja se está isso aqui, ó. Se tiver, ok. Se estiver grad, GRA, né, que é grado, é outra unidade de medida de graus, ou radiano, aí vocês precisam mudar para degree, né? Não vamos trabalhar com essa unidade nem com essa daqui, apenas com grau, que é degree, ok? Então nós já temos aqui as nossas tangentes, né? Agora vamos calcular. Nós temos a distância aqui é 10 metros. E vamos calcular aqui agora a minha altura. Epa, deixa eu apagar isso aqui que ficou feio. Deixa eu apagar esse troço aqui. Não ficou legal não. Pronto. Caneta. Vamos lá. Então vamos lá. Então a minha altura vai ser igual a quem? A distância horizontal, que é 10. Eu vou botar só o valor numérico, né? Mas eu sei que é 10 metros. Multiplicado por quem? Pela tangente do ângulo 1, né? Opa. Tangente do ângulo 1 mais a tangente do ângulo 2. Ok, ó. Beleza. Então, a altura da minha árvore vai ser... Então, você pode somar essas duas tangentes e o resultado se multiplica por 10. A minha calculadora vai fazer tudo, né? 10 vezes... Aí eu vou botar aqui entre parênteses 0,3287 mais 0,0910. Isso vai me dar 4,19. Então pronto, essa é a altura, 4,19 metros. Essa é a altura da minha árvore. Pronto. Foi isso que nós fizemos.
tá bom? Essa foi a prática que nós fizemos na nossa aula prática de topografia para determinar a altura daquele poste, que poderia ser uma árvore também, tá bom? Ok? Então tá resolvido aqui. Mas há casos em que eu possa medir apenas um único ângulo de inclinação, que é o de cima. Isso quando eu tenho a altura da linha divisada, quer dizer, da altura do olho do operador, né? Aqui tá dando a impressão que é da cabeça dele, né? Até o chão, mas não, é a altura da linha divisada, da linha do operador. Nós vamos considerar que essa altura aqui, que está representada por 3 metros, é do olho do operador até o chão, tá bom? Tá? Aqui nesse desenho tá indicando que é na cabeça, mas não é, tá bom? Então, é 3 metros, tá? 3 metros é a altura, digamos, é a altura que ele está vendo, né? Esse ângulo de inclinação aqui, tá? No caso, poderia ser a altura dele, eu tenho 1,65, então essa altura poderia ser 1,65, tá bom? Mas eu vou considerar aqui esse valor hipotético de 3 metros, tá? A distância, essa distância aqui, o que eu preciso é a distância do operador, pessoal, até o prédio, tá bom? Então, esse 30 metros está até aqui, então não está um desenho fiel, né? Mas eu vou considerar esse, digamos, a metade, né? Então, nós vamos considerar que nós estamos aqui a 15 metros até o prédio, tá bom? Do operador até o prédio, tá certo? Do operador até o prédio, 15 metros aqui, tá bom? Esse 30 faz de conta que é até aqui, ó, tá certo? Então vamos lá, como é que eu calculo a altura? Nesse caso, eu não posso aplicar essa fórmula aqui, que essa fórmula ela foi feita quando você tem a distância horizontal, né? Ela foi desenvolvida quando você tem a distância horizontal e tem os dois ângulos de inclinação, olhando o de cima, né, e o de baixo. Nesse caso, eu só tenho o de cima, então não posso aplicar aquela fórmula não, tá bom? Então, qual é a fórmula que eu poderia aplicar aqui, né, tá certo? Nesse problema. É muito simples também. Olha aqui, ó. A altura, nós vamos chamar de H, sendo H essa altura aqui do prédio, né, pessoal? Ó, ok? A altura do prédio. Ela vai ser quem? Ela vai ser essa altura de 3 metros, porque eu já tenho essa altura de 3 metros aqui, então vai ser quem? Vai ser 3 metros, né? Mais, tá ok? A distância horizontal, né? Que é 15, vezes a tangente do ângulo, que é 30 graus. Tá bom? Então, se eu quiser botar uma formulazinha para vocês estudarem ela, ó, ou memorizarem, né? Não aconselho muito a memorizar. Ela vai ser o H pequeno, vamos considerar isso aqui como sendo o meu H pequeno, né? Mais distância horizontal vezes a tangente, eu vou chamar de alfa. Não vou chamar de alfa 1 porque eu só tenho um alfa, né? Só tenho um ângulo de inclinação. Então, ó, essa é a formulazinha que você usa no caso quando você tem essa altura aqui, tá bom? Da linha do olho do operador, né, até o chão, tá? Isso aí se mede com a trena, por exemplo, né? Você pode medir essa altura com a trena, ok? Então, fazendo os cálculos, o que é que nós temos aqui? 3 mais, eu vou calcular aqui a tangente de 30 graus, né? 15 vezes a tangente de 30, isso vai me dar 0,5773, 0,5773, sempre com 4 casas decimais, H vai ser igual 3 mais, aí eu vou pegar o 15 e multiplicar por 0,5773. Então vai me dar 8,65. Vamos lá então. 8,65. Então H será igual a quê? 8,65 mais 3, né? Então vai dar o quê? 11,65. Então 11,65 metros é a altura desse prédio aí, ó. Ok? Essa altura aqui, ó. Daqui para cá, 11,65. Tá ok? Então, tá explicado o que nós fizemos, né? Na nossa prática de determinação de altura de objetos, que a gente utilizou lá um poste, né?
Então tem essas duas formas. Na verdade, não tem só essas duas formas. Agora, deixa eu dar uma informação aqui. Tem várias formas de se fazer, mas vamos ficar só nessas duas. E com um detalhe. Essa fórmula aqui, né, pessoal? E essa daqui, ela é aplicada quando o operador está exatamente numa posição de modo que a distância entre o chão, né, o chão do operador até o objeto que você está querendo determinar, ele é horizontal, como vocês estão vendo aqui, tá, pessoal? Ó, o operador está aqui, né, e ele está bem na horizontal. Se esse operador tivesse um pouco mais aqui em cima ou mais aqui embaixo, aí as fórmulas mudam, tá bom? Mas não vamos entrar nesse detalhe não no momento, tá certo? Vamos ficar só aqui. Então você vê que lá eu procurei deixar o operador, que no nosso caso o operador foi um aluno, né, que eu utilizei para fazer nossas leituras com o distanciômetro, uma posição horizontal, tá bom? Então só toma cuidado em termos práticos, é isso aí, tá certo? Pessoal, agora na altimetria, que é o que a gente está começando a ver nesse conteúdo de altimetria, tem alguns conceitos que a gente precisa entender, tá bom? Então vamos entender aqui alguns conceitos. Primeiro, um plano referencial qualquer, a gente precisa entender o que é isso, tá bom? O nível do mar, tá bom? Que é chamado nível médio do mar, né? O que é cota e o que é altitude. A gente precisa entender bem o que é isso. Vamos primeiro para altitude e cota, né? Ó, preste atenção. Tanto altitude quanto cota são alturas. Altura de alguma coisa, na vertical, tá bom? Altura na vertical. Só que quando eu digo a altura de um ponto na superfície terrestre com relação, pessoal, ao nível do mar, tá? Então eu tenho altitude. Vou mostrar nesse desenho o que é altitude e o que é cota aqui. Por exemplo, considere esse ponto A aqui vermelho, aí está em cima dessa montanha, tá bom? Essa altura daqui para cá, ó, é a altura com relação ao nível do mar, ó, tá vendo? Eu chamo essa altura de altitude, tá certo? Quando o meu referencial é o nível do mar, a minha altura vertical do meu ponto na superfície terrestre, eu chamo de altitude. Só quando eu me refiro a essa altura com relação ao nível do mar, tá bom? Mas, quando eu tenho uma altura com relação a um nível, um plano de referência qualquer, que eu estou chamando de PRQ aqui, ó, plano de referência qualquer, que é essa linha aqui, ó, eu chamo essa altura de cota. Professor, o que é isso? O que é isso? Por exemplo, deixa eu mostrar aqui a foto da escola. Na escola agrícola de Jundiaí, aqui é onde a gente estava fazendo aquela prática do nivelamento, né, com nível óptico e tal. Eu não sei, na escola agrícola de Jundiaí, claro que aqui não é uma foto da escola toda, é uma foto apenas do pomar, né, parte do pomar. Eu não sei qual é a altitude de nenhum ponto aqui, ó. E se eu tiver nesse ponto aqui, eu não sei qual é a altitude desse ponto. Se eu tiver aqui, eu não sei qual é a altitude. Se eu tiver aqui perto do açude, não sei qual é a altitude, ou seja, com relação ao nível do mar, não sei. Eu não sei porque aqui na escola não tem nenhum marco que me diga nesse ponto a altitude com relação ao nível do mar é 15 metros, vamos supor, né? Porque se eu tivesse, aí eu poderia calcular a altitude em qualquer ponto da escola, se eu tivesse um marco, mas eu não tenho. Então, como eu não tenho a altitude de nenhum ponto ali na escola, não que eu saiba, eu vou chamar qualquer altura que eu quiser ali, em qualquer ponto terrestre, ou seja, aqui, nesse ponto, ou nesse ponto, ou nesse ponto, onde eu tiver aqui, eu vou chamar de cota. Eu não posso chamar de altura, altitude, aliás, de altitude, né? Então eu uso o termo cota quando eu não tenho a altitude. Mas aí eu posso chegar para você e dizer o seguinte, ó. Aqui nessa foto não dá para você perceber, parece plano, mas não é. Se eu tiver mais ou menos aqui, ele está bem baixo, perto do açude, no nível da água do açude. É um ponto mais baixo. Se eu for nessa direção aqui, ó, por essa estrada, o terreno vai só subindo, ele sobe mais de 10 metros aqui, o terreno. Então eu posso dizer que se eu estiver aqui nesse ponto, a minha cota vai ser 10. Eu estou no ponto mais baixo, pertinho do nível do açude, no ponto mais baixo. A minha cota é 10, tá bom? Eu não vou chamar de altitude.
A minha cota aqui é 10. Se o meu terreno está subindo, ó, na vertical, nessa direção aqui, ó, quando eu estiver aqui, a minha cota já não vai ser mais 10. Ela vai ser mais de 10. Porque aqui é o ponto mais alto do terreno, ó. É o ponto mais alto. Quer dizer, desse trecho aqui, desse alinhamento aqui, né? Tá bom? Desse perfil, digamos assim. Então, se a cota aqui, eu digo, se a cota aqui é 10, aqui não vai ser 10. Porque esse ponto nessa região aqui é mais alto do que aqui. Tá certo? Ele é mais alto. Então eu uso o termo cota porque eu não tenho altitude. Tá? Tá bom? Então, isso aí é a diferença de cota para altitude. O nível do mar é o nível lá. Por exemplo, se eu estiver na praia de Ponta Negra com o pezinho exatamente em cima da água do mar, né, tocando a água do mar, então eu posso dizer que a minha altitude ali naquele momento é 0. Pronto, é 0. Aí se eu subir para algum ponto, por exemplo, se eu subir lá para cima da... Vamos supor que esse ponto aqui representa em cima do calçadão, né? Eu estou acima do nível do mar. Então minha altitude já não é 0, é mais que 0, é positiva, né? É mais que 0. Então, a diferença de cota para altitude é essa. Altitude é quando eu meço a minha altura com relação ao nível do mar. Aí lá na escola eu não sei, tá? E cota é quando eu não tenho essa altura com relação ao nível do mar, mas eu crio um referencial. Eu posso chegar lá no pomar da escola e dizer, ó, pessoal, vamos ter como referência esse ponto aqui no nível do açude. E aqui, ó, vai ser 10, tá? A minha cota vai ser 10. Então, com essa cota aqui que eu atribuí, eu posso calcular a altura de qualquer ponto aqui, ó. Qualquer ponto eu posso, se eu atribuir uma cota a esse ponto aqui. Mas aí, onde é que está o meu zero? Só para você ter uma ideia, o meu zero está 10 metros abaixo. Quando eu digo que se eu tiver com o meu pé tocando essa superfície do açude, o meu 0 metro está 10 metros para baixo, tá bom? Mas esse plano ele é chamado plano referencial qualquer. A 10 metros para baixo a gente considera que tem um plano, onde está o meu zero, né? É um plano referencial qualquer, mas você poderia dizer, não, professor, eu vou fazer essa mesma prática aqui e eu vou considerar aqui a minha cota 20. Pronto, você criou um outro plano a 20 metros abaixo do ponto que você está considerando, que no caso é aqui. Aí um outro aluno diz, não, professor, eu vou considerar 100. Aqui minha cota vai ser 100. Não tem problema. Esse plano referencial qualquer valor, qualquer plano, você dá qualquer valor de cota para um ponto inicial e através desse ponto você consegue calcular o restante. Tá bom? Então, se eu considerar 10, é porque o meu 0 metro está 10 metros abaixo desse ponto, no solo, né? 10 metros lá para baixo, e é onde está o meu plano de referência qualquer, né? Tá bom? Então, entendido o que é plano referencial qualquer, já expliquei, nível do mar, cota e altitude, a gente agora vai partir para o que nós fizemos na nossa prática, o entendimento que nós fizemos na nossa prática da aula anterior, tá bom? Aí tem alguns conceitos que eu utilizei lá na tabela, que eu fiz os cálculos e vou mostrar aqui para vocês, né? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas tudo bem, tá? Então a gente precisa entender o que é estação. Estação, pessoal, é cada posição que o aparelho se encontra, tá bom? Vocês viram que na prática que nós fizemos, nós mudamos o aparelho de posição várias vezes, tá bom? Então cada posição, a primeira posição que a gente colocou ele, a gente chama de estação 1. A segunda posição, estação 2. A terceira, estação 3. A quarta, estação 4. A quinta posição, estação 5. E por aí vai, tá bom? Então estação é a posição do aparelho, tá? O que é essa visada de ré? O que é visada de ré? Veja que o meu objetivo era calcular o desnível. Ó, pessoal, vou mostrar lá no desenho da escola. Nós estávamos, quando começamos, nós colocamos a mira mais ou menos aqui. Eu vou marcar esse ponto aqui, ó. Nós colocamos a mira aqui, ó, no nível do açude. Aí a gente veio por aqui, ó. A gente veio por aqui, por esse caminho, atravessamos a cerca, né? E terminamos mais ou menos aqui, tá certo? A cerca está aqui, nós atravessamos ela. Aqui está aquele pé de manga que nós ficamos debaixo dela. E nós viemos nessa direção, mudando o aparelho de várias posições, tá bom? Então, o sentido do desnível que eu estou querendo determinar, por exemplo, o desnível desse terreno para fazer um projeto para essa área aqui, ó. Essa área plantada com sorgo, né? Essa área aqui é todinha plantada com sorgo. Dá mais ou menos 1 hectare, 1,6 hectares aqui. Então, o sentido que eu vou considerar no meu nivelamento é daqui para cá, tá certo? No caso desse desenho esquemático, vai ser da esquerda
para a direita. Aqui, ó, é o ponto mais baixo, que é lá no açude, e aqui vamos supor que é o ponto mais alto. Aliás, aqui, ó, nessa linha amarela. Veja que tem uma linhazinha amarela aqui, pessoal. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Nesse ponto aqui, ó, é o ponto mais baixo, é o nível do açude. E nesse ponto aqui é onde eu terminei, né? Onde eu terminei, que é aqui, ó. Tá? Claro que nesse desenho esquemático não tá fiel, né? Tá mais ou menos na mesma altura. Parece que esse ponto tá mais um pouquinho mais baixo do que esse aqui, né? Mas tudo bem. Aqui é onde eu começo, aqui é onde eu termino. E o que é minha visada de ré? O meu aparelho colocado aqui, a primeira leitura que eu vou fazer é no ponto inicial. Eu coloco minha mira topográfica aqui, ó, e vou fazer uma leitura nele, nesse ponto aqui, ó. Aqui eu faço uma leitura, né? E vamos anotando na nossa planilha, na nossa tabelinha que eu vou mostrar para você, com os dados que vocês passaram para mim, né? Então aqui é a minha leitura de ré. E qual é a minha leitura de vante de mudança? É esse ponto aqui, ó, tá? É esse ponto aqui, é meu ponto, minha leitura de vante de mudança. Aí eu tirei o aparelho, mandei vocês saírem com o aparelho, botar noutra posição, aí deixar a mira nessa posição que é o ponto 2, né? Vocês não saíram daqui, apenas giraram a mira, né? Fiz uma outra leitura aqui, aí é a minha nova ré. Fiz uma outra leitura aqui na frente, aí é um novo vante de mudança. Tiro o aparelho, a mira vai ficar no mesmo local. Botei na terceira posição, fiz uma outra leitura, vai dar outro valor, claro, né? Porque a gente não consegue colocar o aparelho na mesma altura que estava aqui, né? Então fiz uma outra leitura, essa é minha ré. Quando eu fiz essa leitura, essa é minha vante de mudança. Anotei, tirei o aparelho daqui, botei aqui agora. Fiz uma nova leitura, essa é minha ré, sem tirar a régua daqui, tá, pessoal? Essa é minha ré. Fiz uma leitura aqui, essa é minha mudança, vante de mudança, tá bom? Aí tiro o aparelho, boto na posição, que no caso aqui é a última, né? Faço uma leitura de ré e faço uma leitura de vante de mudança. Agora, ré é do início, né, do meu caminhamento. O meu caminhamento é da esquerda para a direita, aqui no desenho. Então, o que eu estiver lendo aqui para a esquerda é ré. O que eu estiver lendo para a direita, da posição do aparelho, lógico, é vante de mudança. Tá bom? Ok? O que é essa altura do instrumento, pessoal? Plano referencial qualquer primeiro. Plano referencial qualquer é justamente essa linha preta que você está vendo aqui, ó. Por exemplo, eu estou com uma mira lá nesse primeiro ponto aqui. Faz de conta que é encostada ao nível da água do açude. Aí eu digo, a cota aqui vai ser 10. Se eu disser que a cota aqui vai ser 10, esse plano aqui, essa linha preta que está embaixo do solo, vai estar a 10 metros de altura. Pronto, esse é meu plano referencial qualquer. Meu plano de referência qualquer. 10 metros é essa altura aqui, ó. Tá? É claro que aqui já não vai ser 10 metros. Aqui já vai ser mais de 10 metros. Essa altura é mais de 10 metros. Essa altura já é um pouquinho maior que 10 metros. Essa aqui um pouquinho menor que 10 metros. E essa daqui parece ser igual a essa daqui. Então essa daqui vai ser menor que 10 metros, né? Então esse é meu plano de referência qualquer. Essa linha preta aqui imaginária é onde está o meu, o quê? 0 metro. Tá certo? O meu 0 metro está aqui, ó. 0 metros, ele vai estar aqui. Ok? Meu 0 metro. Então, esse é meu plano referencial qualquer, essa linha preta, tá? E o que é a altura do instrumento, pessoal? A altura do instrumento. Que cota você já sabe o que é, né? Não vou explicar, depois eu mostro o que é cota aqui também. A altura do instrumento. A altura do instrumento, pessoal, é essa altura desse ponto do eixo da luneta, onde eu estava estacionado. O aparelho estava estacionado em várias posições, nesse caso nós temos 5 posições. A altura vai ser o quê? Essa distância aqui, ó, vertical. Do eixo da luneta até o meu 0 metro, lá embaixo do solo, né? Que está no meu plano de referência, que eu imaginei ele estando a 10 metros a partir desse ponto. Então, se eu li aqui, vamos supor que eu fiz uma leitura aqui. Eu fiz uma leitura daqui de 1,345, tá? 1,345 metros. Então, qual é a minha cota? Eu disse, olha, a cota desse ponto aqui é 10. Então, 10 metros é essa alturazinha aqui, tá bom? Até aqui. Então, isso aqui é 10 metros, aqui é um 10, tá bom? Isso aqui é 10. 1,345, pessoal, é a leitura que eu estou vendo daqui para cá, na mira, tá? Essa leitura daqui para cá é 1,345, claro, tá desproporcional aqui no desenho, tá? Tá desproporcional.
Então, qual é a altura do meu instrumento? Ou seja, qual é a altura do eixo da luneta até o meu zero, ó, o meu plano de referência, lá embaixo do solo. Tá bom? É só eu somar esse 10 com 1.345, que vai dar o quê? 11,345 metros. Então, essa é a altura do instrumento, para vocês entenderem que a altura do instrumento nós calculamos várias vezes, e você entender o que é a altura do instrumento, o que você está calculando. Nada mais é do que a altura do eixo da luneta até o meu 0 metro, ou seja, até o plano de referência qualquer. Tá bom? Beleza? Ok. Aqui, pessoal, é só um esquema que eu poderia ter também. Veja que nesse esquema aqui, ó, você leu Ré, Vant, aí mudou de posição. Leu Ré, Vant, de mudança, né? Mudou de posição. Aí veio para cá, Ré, Vant, mudou de posição. Então, nesse alinhamento aqui, que nivelamento, que ele é chamado de nivelamento composto, né? Nivelamento geométrico composto, porque eu tenho várias estações, né? Eu tenho várias estações, não é de uma. Se fosse de uma estação só, eu conseguisse fazer a leitura Ré e Vant de mudança, aí seria nivelamento geométrico simples, mas isso na prática é praticamente impossível. A não ser que seja muito perto, né? Então aqui nesse caso, lá eu teria mais de 230 metros de distância entre o nível do açude até o final, onde a gente chegou. Então não dá para mim fazer uma leitura só de uma posição, né, do aparelho. Então eu tive que fazer, aí eu decidi, para cada posição, eu tomei essa decisão lá, para cada posição eu vou ler uma Ré e uma Vant de mudança. Outra posição, uma Ré e uma Vant de mudança. Aí muda o aparelho, Ré e Vant de mudança. E assim sucessivamente. Mas eu poderia, de uma posição só, pessoal, eu poderia medir uma Ré, eu poderia medir uma Vant intermediária e uma Vant de mudança. Ah, professor, então o que é essa Vant de mudança? É aquele ponto que você lê antes de você mudar o aparelho. Então, nesse caso aqui, ó, eu li uma Ré, continua sendo o primeiro ponto, né? A Ré. Li um segundo ponto, mas não mudei o aparelho. Então, ele não é meu ponto de mudança, ele não é meu Vant de mudança. Mas eu li. Aí, quando eu li esse aqui, aí eu mudei o aparelho. Depois que eu li esse, eu mudei o aparelho. Então, ele é meu Vant de mudança. Esse ponto aqui, que é esse ponto, né? Essa leitura vai ser minha leitura de Vant intermediária. Tá bom? Aí depois que eu li esse Vant de mudança, eu mudei o aparelho para cá. Nesse ponto, aí eu decidi fazer uma Ré e uma Vant. Mudei o aparelho. Então esse aqui, ó, se eu mudei o aparelho depois de ler esse ponto, né, fazer essa leitura na mira, essa leitura é Vant de mudança. Aí eu mudei o aparelho e botei aqui. Aí li uma Ré e li uma Vant. Essa é Vant de mudança. Por quê? Porque depois que eu li, não tem outra leitura a partir, outra leitura de Vant nessa posição. Só tem uma. Então ela é a minha Vant de mudança. A mesma coisa nessa posição aqui, ó. Só tem uma Vant. Eu tenho uma Ré e uma Vant de mudança, tá? Não tenho Vant intermediário aqui. Eu só tenho Vant intermediário aqui, ó. Então, o que é esse Vant intermediário? É uma leitura que você faz em determinados pontos e que você não mudou a posição depois que você fez aquela leitura. Eu poderia ter a régua aqui também, ó. Vamos supor que eu tivesse a régua aqui, ó. Eu poderia ter feito uma outra leitura aqui. Aqui seria outro Vant intermediário, tá bom? Quando eu lesse esse aqui e for decidir, não, agora eu vou mudar o aparelho. Então, pronto. Esse vai ser meu Vant de mudança. Tá entendido? Mas nós não fizemos assim, ó. Nós fizemos assim porque eu quis fazer desse jeito, tá certo? Mas eu poderia ter feito desse jeito aqui também. De uma posição só eu poderia ter vários Vant intermediários. Mas lembre-se, de cada estação em que eu coloco o aparelho, cada posição, eu vou ter uma única leitura de Ré, uma única leitura de Vant de mudança, que é a última, e posso ter várias Vant intermediário, tá bom? Mas Vant de Ré, perdão, leitura de Ré e leitura de Vant de mudança, eu só tenho uma de cada. As intermediárias eu posso ter várias. Eu poderia ter a mira aqui, ó. Eu poderia ter a mira, colocado a mira aqui também, ó, nesse ponto, né? Aqui, ó. Então já teria quantas intermediárias? 1, 2, 3, 4 intermediárias aqui. Tá bom? E aí, mas eu só tenho uma Ré e uma Vant de mudança. Tá ok? Aqui, pessoal, é um esquema do que nós estávamos... Quem estava fazendo a leitura no aparelho, né, e quem teve a curiosidade de dar uma lida lá, era isso que estava vendo. A nossa régua idêntica é essa, é uma mira topográfica. Vocês estão vendo aqui 25, 24, 23, mas na verdade esse desenho é idêntico à nossa mira. A leitura que nós fazemos na nossa régua, pessoal, é uma leitura em decímetro. Então, quando você está lendo aqui 25, é 25 decímetro, tá bom? Ou seja, 2,5 metros. Aqui é 24. 24 o quê? Decímetro.
2 metros e 40, 2,4 metros, né? Aqui é 23, não é, é 23 decímetros, não é 23 metros, é 2,3 metros, 2 metros e 30 centímetros. E a mesma coisa aqui, ó, aqui é 1 metro e 30, aqui é 1 metro e 40 e aqui é 1 metro e 15. Tá bom? Agora vamos entender só rapidinho aqui a leitura para vocês. Sim, aí um detalhe, né? Quando a gente faz a anotação na planilha, você poderia já, digamos que você fez uma leitura, deu 25, você já poderia anotar 2,500 com 3 casas decimais. Por que, professor, 2,500? Porque esse 25 que você leu é 2,5 metros, ou seja, 2 metros e meio, tá bom? Aí você já poderia ter dividido por 10, porque é só você dividir, ó, por 10 que você consegue converter o que você está lendo na mira para metros. Você lê em decímetro 25, mas poderia ter anotado 2,500, com 3 casas decimais após a vírgula. 2,500 significa 2 metros e meio. 2,150, 2,15 metros, ou 2 metros e 15 centímetros. E por aí vai, tá bom? Quem estava olhando percebeu que eu tenho um traço na horizontal, tem um aqui em cima, ó, pequenininho, e tem um outro aqui embaixo. Esse tracinho de cima eu chamo de fio estadimétrico superior. Esse aqui, fio estadimétrico mediano, tá? E esse aqui, o de baixo, ó, é fio estadimétrico inferior, tá bom? Vamos tentar fazer a leitura aqui, ó, vamos fazer a leitura nesse fio estadimétrico mediano, que era o que você estava lendo. No caso desse tipo de prática de nivelamento geométrico, eu estava querendo desnível lá do pomar, né? Ou desse aqui, né, que é a mesma coisa, só que aqui eu tenho vanta intermediária e nesse aqui eu não tenho. Eu preciso ler somente se o meu objetivo for, eu só quero o desnível, não quero mais nada, eu quero só saber quantos metros está subindo desse ponto aqui, ó, que é o nível mais baixo perto do açude, até lá em cima aqui, ó. Eu quero saber quantos metros subiu, né, para mim fazer meu projeto de irrigação. Então, nesse caso, eu posso fazer as medidas apenas nesse fio aqui mediano, tá bom? Ó, pessoal, aqui você tem 24 aqui, né? Essa marca está na mira, 24, então 24 é essa linha, ó, 24, aí quando muda do E branco para o E vermelho é 24,5, aqui, ó, e aqui já é 25, tá? Então, ó, 24 é nessa linha aqui, ó, tem uma linhazinha vermelhinha aqui, 24, aqui é 24,5 e aqui é 25. De um tracinho, de uma cor, mudando de uma cor para outra, do branco para o vermelho ou vermelho para o branco, é 0,1. Então, se aqui eu tenho 24, aqui nessa linha aqui, ó, é 24,1, aí vem 24,2, 24,3, 24,4, 24,5. Mudou do E branco para o E vermelho. Aí vem 24,6, 24,7, 24,8, 24,9, 25. Tá bom? É desse jeito que vocês estavam fazendo a leitura. Tá certo? Apenas nesse fio aqui que é chamado de fio mediano. Tá bom? Então, ó, aqui, ó, por exemplo, se eu tenho 13, essa leitura aqui é 13, aí seria 13.1, 13.2, 13.3, aqui seria 13.4 e aqui seria 13.5. Como esse fio inferior está entre o 13.4 e o 13.5, eu posso considerar ele de 13.45, cometendo um erro aqui de leitura de meio centímetro para mais ou para menos. Tá bom? Então aqui seria 13,45. Esse aqui está bem mais perto de quem? Ó, esse aqui é o 14. 14,1, 14,2 e aqui seria o 14,3, final do branco e início do vermelho. Mas como ele está mais perto dessa parte aqui vermelha, né, então eu posso considerar aqui 14,20 ou 14,2, né, 14,2 no caso, que está mais perto para cá. Já aqui seria o quê? Que leitura seria essa? Seria 15 mesmo, 15, tá bom? Porque aqui seria o quê? 14,5, aí vem 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 15. Então essa leitura é 15 mesmo. Mas aqui eu poderia considerar 14,2 ou 200, né, com 2 zeros, com 3 números após a vírgula, tá bom? Porque quando a gente trabalha na prática aparece a terceira casa. Vocês vão ver isso quando a gente resolver o problema, tá certo? Então foi isso que quem estava olhando na mira estava fazendo a leitura, interpretando as suas leituras dessa forma. Lia em decímetro, mas a gente poderia ter anotado na planilha, logo dividindo por 10 o valor que a gente lia, né? Dividia por 10 e já anotava em metros. Então, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós fizemos lá? Aqui é a nossa área, nós estávamos aqui é a mangueira onde a gente estava lá, né? Todo mundo sentado e eu fazendo as explicações iniciais.
Nós começamos com a mira no primeiro ponto aqui e fomos colocando, subindo, indo por esse caminho até terminar aqui, mais ou menos, né? Lembrando que o terreno vai subindo. Como é que eu sei que o terreno vai subindo? Porque eu estava lá com vocês e também porque, ó, isso aqui é o perfil que eu criei, pessoal, no Google Earth dessa área mesmo, né? Desse ponto que eu comecei mais ou menos aqui, né? Tá vendo essa linha branca? É o perfil, essa linha aqui, até mais ou menos aqui, pronto. Então, ó, olha que o terreno sobe, ó. Ele começa de um ponto mais baixo. Aqui, pessoal, é o nível do açude, tá? E vai subindo até o ponto mais alto. Então, essa figura aqui é o que nós chamamos de perfil, tá bom? É o perfil daquele caminhamento que nós fizemos, né? Do açude até lá em cima, tá bom? Na verdade, até mais ou menos aqui, né? A gente não veio até aqui, não. A gente veio até aqui, a gente parou aqui. Tá bom? Porque aqui tem aquela estrada, né? E aqui é a área com sorgo, né? Tá bom? Então, o perfil é esse aqui, ó. Veja que sobe o terreno está subindo, tá bom? Aí o que é que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer os cálculos para que vocês tenham registrado. Me perdoe por esse vídeo ficar longo, mas eu precisava dar essas explicações iniciais. Vocês precisam assistir, nem que seja parando. Assista 20 minutos, pare e depois você assiste mais 20, tá bom? E aí nós vamos fazer aqui os cálculos agora. Pessoal, aqui são as leituras e eu peguei, aqui está faltando só um zero, tá, pessoal? 2,870, eu esqueci de colocar, porque eu coloquei todos os números com 3 casas decimais. Foram essas as leituras que nós obtivemos. Só que eu peguei esse valor aqui do print da foto que vocês mandaram da planilha e eu já estou considerando ela como sendo em metros. Eu acho que vocês já dividiram por 10, né? Vocês já dividiram por 10 e postaram lá para o grupo. Ok, obrigado, valeu, é isso mesmo que tem que ser feito. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer o seguinte, para que eu preencha essa planilha adequadamente, veja que nós não medimos nenhuma vanta intermediária, então não vai ter nada de valor aqui, tá bom? Se não tem nada intermediário, ou seja, se a prática foi feita só assim, ó, mede um ré e um vante, tira o aparelho, mede um ré e um vante, tira o aparelho, mede um ré e um vante, ré para a esquerda, vante de mudança para a direita, tiro o aparelho e assim sucessivamente até lá em cima. Eu não fiz leitura de vante intermediário. Um vante intermediário seria essa leitura aqui, ó, tá? Então não fiz, beleza. Se eu não fiz, não tem leituras de vante intermediário. Eu só vou ter uma ré e uma vante de mudança, tá bom? Lembrando que eu tenho o quê? Ó? Estação, ela se repete 2 vezes. Por que se repete 2 vezes? Porque na primeira estação, que é a primeira posição do aparelho, eu li um ponto que eu chamei de ré. Esse ponto, a mira estava tocando a água e depois eu peguei, olha, agora dá mais uns 11 passos para frente aí, 10 passos para frente e faz uma nova leitura. Aí você leu no ponto 2, já está, é como se, deixa eu mostrar aqui, é como se o ponto 1 fosse aqui e o ponto 2 fosse um pouco mais à frente aqui. O aparelho estaria aqui no meio, tá? Então aqui seria a mira no ponto 1, aqui seria a mira no ponto 2 e o aparelho aqui no meio, tá bom? Então vamos lá. Aí o que é que eu vou fazer agora? Vou mostrar para vocês como é fácil fazer esses cálculos aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é atribuir uma cota ao ponto 1, pessoal, ó. Ponto 1, uma cota ao ponto inicial. Eu vou atribuir a cota 10 aqui, como eu atribuí lá quando eu estava fazendo o cálculo com vocês, tá bom? Eu vou atribuir uma cota 10 no ponto 1. Aqui vai ser cota 10. Eu vou botar esse 10 com 3 zeros. Perdão, deixa eu ver se eu consigo melhorar esse 1 aqui. Melhorar esse 1. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo agora melhorar esse 1 aqui. Agora sim. Pronto. 10. 10 vai ser a cota inicial. Você pode dar qualquer valor, tá bom? Como é que eu calculo essa altura? Você pega esse 10 e soma com ré. Aí você tem a altura. 10 mais 2,870. Então vai dar o quê? 12,870 metros. Tá bom? É a altura do instrumento. Lembrando, vou mostrar para vocês o que é a altura do instrumento. É isso aqui, ó. É a altura do eixo da luneta até o meu 0 metro que está embaixo do solo. Tá bom? Então significa que o meu eixo da luneta estava 12 metros, 87 centímetros, né, acima do meu plano de referência que está embaixo do solo, tá bom? Então preste atenção, eu peguei só a cota inicial, somei com ré, aí obtive a altura do instrumento. Aí para mim calcular agora essa cota do 2, né, eu vou pegar esse valor e subtrair desse aqui. Então eu vou na calculadora,
Pego 12.870 menos 0.745. Isso vai me dar 12.125. Eu venho uma nota aqui agora. 12.125. Tá bom? Perdão pelos números feios aí. 12.125. Ok? Beleza. Aí, ó, esse 12.125 agora é a cota do ponto 2, tá bom? É a altura dele com relação ao plano de referência, tá? Como o ponto visado 2 aqui, ó, tá repetindo 2 vezes, eu vou repetir ele aqui também, tá? Eu vou repetir esse valor aí. Vamos lá. 12.125. Eu repeti, tá bom? Então, quando eu repito, o que é que eu faço? Ele ficou na linha do Ré, então eu vou somar com o Ré agora. Para obter quem? A altura do instrumento. Tá entendendo como vai ser repetitivo agora? Ó? Eu vou pegar 12.125 mais o Ré, 2.340. Isso vai me dar 14.465. 14.465 é a altura do instrumento. Quando eu... Opa, deixa eu apagar isso aqui, pareceu um 9. Pronto. Pessoal, quando eu somo a minha cota com Ré, eu obtenho a altura do instrumento. Perdão, pessoal, é aqui, tá? Deixa eu apagar. Eu prefiro colocar essa altura do instrumento na linha lá, melhor. Aqui, ó, tá? Na linha de Ré eu coloco a altura do instrumento. Se eu quiser repetir essa altura do instrumento para cá, eu também posso, mas não vou repetir não, tá bom? Então deu 14.465, ó. Vamos lá. 14, opa. Perdão. Eita. Negócio aqui. Deixa eu apagar aqui. Pronto. 14, agora vai dar certo. Vamos lá. 14,465. Certo? Essa é a minha altura do instrumento. Aí quando eu calculo o instrumento, eu subtraio esses dois aqui, ó. 14.465, né? Menos 0.545. Vamos lá. Aí deu 13.92. Então, a cota do meu ponto 3 agora, ó, é 13.92. Aí botar mais um zero, vai ficar tudo com 3 casas, tá bom? Então, essa é a cota do ponto 3, ó. A cota do ponto 3 aqui, ó. Ele está repetindo aqui, ó. Eu vou repetir ele aqui também. Então, vamos lá. Vamos repetir aqui. 13.920, ok? Aí vamos lá, ó. Ficou na linha do Ré. O que que eu faço? Somo. Quando eu repito aqui que fica na linha do Ré, eu somo com o Ré para calcular a altura do instrumento. Eu não estou nem apagando o número da tela, você pode, da tela da calculadora. Você pode fazer com os valores sem apagar. Então vamos lá, 13.92 mais 2.225 mais a minha leitura de Ré aqui, ó. Aí vai dar essa altura do instrumento aqui. Então vai dar igual a 16.145. Vamos lá. Opa! Derrubei minha calculadora. Deixa eu anotar aqui agora. 16. Opa, deixa eu ver aqui, pessoal. Eu apaguei, ó. Apaguei. Pera aí. Mais 2.225. Pronto, deixa eu botar aqui igual. Não, eu vou fazer de novo porque eu acho que deu problema aqui. 13.902.902 ou 920, né? Mais 2.225. Sempre somando com Ré, tá aqui. Deu 16, né? 16,145, tá, pessoal? Eu acho que tá certinho. Aí calculei a altura do instrumento aqui, ó, subtraio desse. Então preste atenção. Quando você baixa a cota, você soma com Ré. Aí obtém a altura do instrumento. Obteve a altura do instrumento, subtrai desse aqui que está ao lado dele na parte de baixo, tá bom? Então 16,145 menos 0,765, isso vai me dar 15,38. Então eu boto aqui na cota 15,380. Obtive esse valor aqui, ó. Ele é a cota do ponto 4. Está repetindo. Então, vou repetir ele aqui, ó. Quando obter uma cota, é só você já repetir direto. Tá bom? 15,38. Eu vou botar com 3 casas. É 380. Repetir, somo com esse aqui, ó. Mais 2,100. Isso vai me dar 17,48. O 17,48 é quem? É a altura do instrumento aqui. Vamos lá.
17,480. Ok? Calculei 17,480, que é a altura do instrumento, subtraio esse aqui. Veja como está sendo repetitivo. Então vamos lá, menos 0,34, não, 304, né? 304, isso me dá 17,176. Então é a cota do meu ponto 5, 17,176. Ó, ponto 5 é a cota dele, está se repetindo aqui, vou repetir de novo. Vou repetir aqui 17,176. Tá na linha de Ré, vou somar com esse Ré aqui, ó, mais 2,545. Isso me dá 19,721. É a altura do meu instrumento. Deixa eu botar aqui. Cadê? 19,721. É a altura do meu instrumento. Opa! Não é aqui não. Não quero botar aqui não. Vou botar na linha de baixo, tá, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Isso que eu achei estranho. É nessa linha aqui, ó. Quando você baixa o valor da cota aqui, que você soma com o valor de Ré, coloque nessa linha aqui, tá bom? Então vamos lá. Isso que eu me enrolei um pouquinho aqui. 19,721. É a altura aqui, ó. 19,721. Eu gosto sempre de deixar, pessoal, no caso da altura do instrumento, uma célula em branco aqui, tá? Para ficar separadinho essas alturas. Aí o que é que eu faço quando calculo essa altura? Subtraio esse aqui, ó, tá? Vamos lá, menos 0,345, isso vai me dar 19,376, é a cota aqui, ó. 19,376, ok? Ó, vou repetir aqui, ó. Por que eu vou repetir, pessoal? 19,376. Por que eu repito? Porque eu calculei a cota do ponto 6 e ele está repetindo aqui, ó. Tá bom? Dessa estação, eu estou lendo nele de novo, então a cota repete. Quando eu repito a cota aqui, eu pego ela e somo, né? Sempre somando com Ré, não é subtraindo. Então eu vou somar agora com 2,315. Eu não vou subtrair com Ré, não. É sempre somando. Dá 21,691. É aqui. Tá? Vamos lá. 21,691. Essa é a minha altura do instrumento. Tá? Aí eu vou, ó, subtraio desse aqui, ó. Aí fica repetitivo. Estamos já terminando. Menos 0,755. Isso me dá 20,936. É a cota. 20, tá? Ponto 936. 936. Eu vou repetir porque ela é a cota do 7 e o 7 está repetindo ali, ó. Eu vou repetir aqui, ó. Certo? Aí eu vou pegar, somar com esse aqui agora. Vou somar com 1,785, aí vai dar a altura do instrumento da minha próxima estação, que é essa daqui, que é a estação 7. 22,721. Tá bom? O que é que eu faço agora? Calculei o teu instrumento, subtrai com vante de mudança, menos 1,215, tá? Isso vai me dar 21,506. Então é a cota. 21,506. É a cota desse ponto 8. Vamos para a próxima página. Ó, o 8 repetiu, então eu vou repetir a cota aqui, que é 21,506. Vou repetir lá. 21,506 eu repeti. Né? Ó, tô na linha do Ré, somo mais 1,360, somei, obtive a altura do instrumento. Onde é que eu boto a altura do instrumento? Aqui, na mesma posição, na mesma linha que eu baixo, que eu repito, né? Eu repeti essa cota aqui, ó. Essa cota aqui, eu repeti na linha de baixo, aqui, tá bom? Aí deu 22,866, quando eu somo com aquele 1,360. Então, vamos lá. 22,866. O que é que eu faço agora? Ó, subtraio, certo? É sempre pegando essa cota que você baixa com Ré,
Aí vai dar a altura do instrumento. Pega a altura do instrumento, subtrai do valor de vanta de mudança. Aí vamos lá, menos 1.406, tá bom? 21,46. Então é a cota desse ponto 9, 21,46 ou 460. Tá bom? Então, pessoal, veja só. Aqui é 21, tá, pessoal? Tá meio feinho, mas aí faz conta que é um 2 aqui. Então, veja só. Calculei, fiz todos os cálculos da minha planilha. Calculei todas as cotas de quem? Dos pontos, né, pessoal? As cotas é dos pontos e não da estação, tá bom? De todos os pontos aqui, ó, tá? Então, aí eu tenho todas as cotas. O que interessa para mim, pessoal, é justamente a diferença de altura entre esse ponto mais baixo e o ponto mais alto onde a gente terminou. A gente começou no açude, tocando a água e fomos lá para cima, lá para aquela área plantada aqui, ó, com sorgo, tá? E o terreno foi subindo, como vocês estão vendo aqui, ó. O que interessa para mim é essa altura aqui, ó. Vamos supor que eu vou passar uma linha aqui. Faz de conta que essa linha aqui tá bem na horizontal, tá? Deixa eu passar ela aqui bem na horizontal, não vai ficar. Então, o meu desnível total é esse aqui, ó. DN, essa altura daqui até aqui, pessoal, tá certo? Ó. E essa é a altura que interessa para mim fazer meu projeto de irrigação. Que no projeto de irrigação a gente faz vários cálculos e um dos cálculos é esse desnível aí. Tá bom? Então, o que eu faço? Eu vou pegar agora a cota final, vou calcular agora o meu DN. O DN total, total, ele vai ser cota final, a última cota, menos a cota, lembrando que cota é a altura inicial, certo? Inicial. Então, o meu DN total vai ser igual a quem? Qual é a cota final? Do último ponto, é 21,46. Vamos lá. 21,460 metros, menos... Qual é a cota inicial? A cota que a gente atribuiu ao primeiro ponto, que foi 10. Tá bom? Que foi 10. Então, vamos lá. Menos quem? 10. Se eu pegar 10 metros, né? Se eu pegar 21,460 menos 10, vai dar 11,460 metros. Esse aqui, ó, pessoal, é o meu desnível total. É a diferença, é o quanto o meu terreno está subindo aqui, ó. Aqui o nível do açude, ele está subindo, subindo, subindo. Ele subiu 11, quanto? 40 aí? 46, quase 11 metros e meio, tá? Pessoal, na verdade, quando a gente vocês estão fazendo essas leituras, vocês cometem erros ali, tá? Erros tanto de leitura de meio centímetro para mais ou para menos, mas vocês podem cometer um erro de leitura bem mais grosseiro, tá certo? O desnível que todos os dois grupos, né? Que os dois grupos deveriam obter era igual, era para dar igual. Se não está dando 11,46 os dois grupos, alguém cometeu erro. Eu não sei quem foi que cometeu, mas alguém cometeu. Tá certo? Como é que eu poderia saber que o desnível é realmente 11,46 ou um valor bem perto dele? Era eu medir, fazer o contranivelamento. O que é o contranivelamento? Eu começar aqui de cima agora e vindo, descendo, descendo nos mesmos pontos. Eu teria que marcar com piquetes, né, a posição das miras, né, e terminar lá no açude. Depois eu calcularia o desnível total, pessoal, e aí ia me dar um valor negativo, que o terreno está descendo. Eu esperaria, no caso, se eu tivesse medido tanto na ida quanto na volta certinho, sem erro, menos 11,46, tá certo? Então, se deu menos 11,46 descendo e mais 11,46, como é o caso aqui, ó, subindo, né? Então, o meu desnível está correto. Eu esperaria que os dois grupos dessem o mesmo valor, por quê? Porque aí eu saberia que está medindo certo, porque os dois calcularam certinho e mediram certinho. Mas pode ver que eu acho que não vai dar. Esse grupo que postou aqui, eu fiz o cálculo esse que foi postado no grupo do WhatsApp, né, da turma, e deu 11,46. Caso, pessoal, eu tenha cometido algum erro aqui, aí vocês vão me perdoar, vão chegar para mim depois, eu só cometer um erro ali, mas a gente corrigiu, ok? Porque eu acho que eu não cometi um erro de subtração, não, tá? Eu acho que não, mas é possível. Então não vou fazer de novo para não demorar mais, ficar mais longo do que tá esse vídeo, né?
Mas aí caso eu cometa algum erro aqui de subtração, vocês pausam o vídeo e vão fazendo vocês mesmos os cálculos para obter o resultado certinho. Mas eu acho que não, tá bom? Então, ó, é isso aqui que a gente fez, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a família de vocês e a gente se encontra semana que vem. Um abraço.